Tema de hoje: sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Você já deve ter ouvido aquela frase que se fala muito por aí: com Deus já está difícil, imagina sem Ele. Sem Deus, nós seres humanos somos presa fácil para o inimigo. O inimigo, como eu já disse aqui algumas vezes, ele tem uma capacidade de iludir, de enganar, de cegar entendimentos de uma tal forma. Ele é craque em mentira, por exemplo, é o pai da mentira. Ele tem a capacidade de enganar, de distorcer informações. Ele joga muito sujo. Ele não é como uma luta entre exércitos de países que tem as suas estratégias. Não, ele joga sujo, ele não vê a hora de destruir a gente. Como eu disse domingo passado, porque nós refletimos a imagem de Cristo. Quando ele olha para nós, é óbvio que ele lembra de Deus, lembra de Cristo. Ele colocou no coração das pessoas aí, mundo afora, que elas podem viver sem Deus. Esse é um pensamento que existe hoje no mundo. Apesar das pessoas sempre usarem aquela expressão: ai, graças a Deus, Deus é bom, a maioria não quer contar com Deus. Aliás, eu já vi isso várias vezes. Tem muita gente que não quer saber de Deus e tal, até passar um carro do lado dele tirando uma fininha. Quando tira uma fininha dele, meu Deus, aí ele lembra. Quando está caindo um negócio e ele sai e cai o negócio, como você vê imagens por ele, Jesus amado. Aí nessa hora as pessoas lembram de Deus, porque na maioria dos casos as pessoas, elas esquecem de Deus. Elas querem se tornar autossuficientes. E essa autossuficiência, irmãos, nós como humanos, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir viver sem depender de Deus. Haja visto o que o diabo fez com Adão e Eva. Ele enganou Eva, ele distorceu a palavra de Deus. Ele disse para ela: não foi isso que Deus falou? Que vocês vocês não deveriam comer do fruto, que esse fruto traria conhecimento do bem e do mal, e vocês seriam como Deus. Foi isso que ele disse? Sim, ele falou para a gente e tal. Eu falei: pois é. Não, Deus sabe. Aliás, se ele pudesse falar, a gente não vê isso no relato, mas talvez ele teria dito assim: Deus está mentindo, é que Deus não quer que vocês sejam que nem Ele. E na verdade ele distorceu tanto o que Deus tinha ensinado, falado ao coração de Adão e de Eva, que ela acabou acreditando. O texto diz que ela pegou o fruto, ela olhou para ele e deu aquela água na boca, porque deveria ser assim, devia ter uma atração, que a maioria das pessoas, como eu já falei aqui, come com os olhos, né? Depois com o nariz e por último com a boca. As pessoas olham aquilo, chama a atenção, ela cheira, aí ela come. O que aconteceu? A Bíblia diz que a Eva, ela pegou o fruto e olhou, e aquilo trouxe para ela aquele negócio na boca, assim: nossa, isso aqui deve ser muito gostoso. E por causa dessa ilusão, dessa distorção, o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus. Naquele momento, irmãos, Eva e Adão, eles caíram na cilada do diabo, porque na verdade o que o diabo quis provar para Adão e Eva é que eles não precisavam acreditar em Deus e nem naquilo que ele estava falando. Eles não precisavam depender de Deus. Tipo assim, vocês têm a sua vida, Deus está lá, tal, deixa Deus sossegado, viva a sua vida. Foi mais ou menos isso que o inimigo quis trazer no coração de Eva, com um engano, distorcendo a palavra. E ela infelizmente acabou crendo,
acreditou no que ele disse, foi enganada, e por conta disso o homem perdeu a oportunidade de ter um relacionamento profundo com Deus. Se você olhar para a Bíblia, diferentemente de Adão e Eva, diferentemente, por exemplo, de Abraão, que acabou caindo no conto da esposa, se olha, Deus falou que você vai ter um filho, mas olha, eu estou velha, você também está velho, é melhor você dar um jeito, ó, pega minha serva ali e tal, para você ter geração, caso contrário, através de mim, você não vai ter. Ora, esse foi um dos grandes erros de Abraão. O povo lá que briga hoje são descendentes de Ismael e descendentes de Isaac. E Abraão acabou crendo na mulher e desacreditando da palavra de Deus, porque Deus havia falado: eu vou te dar um filho, a sua descendência, se você puder contar, vai ser mais do que as estrelas. Olha para as estrelas, tenta contá-las. Mas o tempo passa e a gente acaba se envolvendo com a vida. A vida de hoje, ela nos envolve tanto. Questão de celular, de TV, de internet, a gente fica tão entretido, que isso, na maioria dos casos, tem tomado o lugar de Deus no coração das pessoas. E por isso, por essas informações, por essa vida que se vive hoje, você entende que as pessoas dizem assim: não, eu não preciso de Deus. E quando elas dizem que não precisam de Deus, você vê as gerações de hoje. Eu falei aqui domingo passado, tem jovens hoje em dia que você olha para eles, você não sabe se é um ser humano ou se é um monstro, por conta de tudo que ele faz no seu próprio corpo. Ora, se Deus nos fez perfeito do jeito que nós fomos feitos, a sua imagem e semelhança, ora, porque Deus realmente gostaria de olhar para nós e ver a gente como Ele é, ou baseado na sua imagem. Mas o inimigo vem e diz para a pessoa: não, você não precisa ser que nem Deus, você pode ser quem você quiser, você pode viver o que você quiser. Por exemplo, você é homem, não, você pode virar mulher, que está tudo certo. Você é mulher, não, você pode ser homem, está tudo certo. Aliás, até um adendo esses dias, um adendo a isso, esses dias eu estava falando com a minha esposa, né? Eu sou aquele cara que, quando eu estou de folga, eu vou no shopping perto de casa e começo a vasculhar roupa lá, né? Tipo no saldão, né? Eu já encontrei umas pérolas boas lá, né? E aí eu falei para minha esposa assim, falei: poxa, você vê que tá meio em falta roupa masculina aqui, camisa, calça, tal. Aí de repente eu olho um ser passando, né, diferente, se é que vocês me entendem, e indo para a seção masculina e comprando coisa. Falar: entendi porque sumiu, né? E tem muita gente aí usando roupa de homem hoje. Enfim, as pessoas, elas começam a achar que elas não precisam de Deus, que elas podem viver o que elas quiserem, que elas podem ser o que querem ser, e por isso a gente vê o mundo nessa situação de hoje. Para muita gente, eu não preciso de Deus. O rico, ele diz: para que Deus? Eu tenho tudo que eu quero, eu tenho dinheiro, eu tenho fama para os famosos, eu tenho bens, para que eu quero Deus? A maioria dos ricos, infelizmente, pensa assim, até o ponto de Jesus, numa de suas ministrações, dizer: vai ser difícil um rico entrar no céu. Porque para o rico, o que traz segurança para ele é o que ele tem. E Jesus ensinou o contrário: a vida de um homem consiste naquilo que ele é, e não naquilo que ele tem. Mas infelizmente o diabo, como eu disse, ele engana tão bem as pessoas, e há anos, séculos ele está fazendo isso, que muita gente hoje acha assim: eu não preciso de Deus, eu não preciso de Deus. Inclusive pessoas que estão dentro das igrejas, ou pessoas que já passaram por igrejas, que um dia conheceram a Deus, que um dia foram batizadas, mas infelizmente com o passar do tempo, por das decepções, as coisas que acontecem, a pessoa fala assim: eu não preciso mais disso, eu não preciso mais de Deus, eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser.
E na Bíblia, irmãos, tem casos e casos e casos e mais casos que nos ensinam que nós precisamos de Deus. Ai de nós se Deus não tivesse com a sua mão estendida cuidando da gente. Ai de nós. Se você olhar para a Bíblia, diferentemente de Eva e de Adão ou de Abraão, que acabaram ouvindo outros e acharam assim, eu vou dar um jeito. Diferentemente disso, o povo que saiu do Egito, o povo achou que Moisés tinha morrido. 40 dias, 40 noites, distante, no alto de um monte, homem nenhum sobreviveria. Então, por conta disso, se Moisés não desce, não volta, morreu, Deus também morreu, porque ele foi lá para falar com Deus. E aí o que eles fazem? Olha aí um engano do diabo. Ele coloca no coração de alguns o seguinte: faz um Deus para vocês. Já que vocês querem adorar a Deus, faz um Deus para vocês. E aí essa ideia soou bem no ouvido de muita gente. Aí o ouro, olha que coisa louca, o ouro que eles tinham um ganho, porque quando Deus faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eles saíram do Egito livres, prósperos e com uma terra preparada por Deus para eles tomarem posse. Saíram de lá com joias de ouro, prata, saíram com tecidos, gado. Os egípcios, para eles ir embora, falaram assim: vai, leva tudo embora. E saíram de lá ricos, prósperos. Mas quando você não tem Deus no seu coração, quando você esquece de Deus, quando a figura de Deus some da tua vida, você toma decisões como essa. O povo se uniu e falou assim: dá a joia aqui, dá a joia aqui. Ô Arão, vem cá e faz um Deus para nós. Toda a riqueza que eles tinham ganho de ouro foi tudo jogado fora. Você sabe da história. Tipo assim, já que Moisés morreu, já que Deus também acho que morreu, porque ele não aparece mais, então vamos ter um deusinho para nós aí, para a gente adorar. Havia uma máxima, eu ouvi essa história quando eu fui a Israel, naquela região, que como o boi, a vaca, era um animal assim que eles criavam e eles se proliferavam bastante, né? Eles tinham bastante gado, vaca, boi, enfim. Para algumas pessoas naquela região, a vaca, por dar leite, carne e tal, era considerada um animal diferenciado dos outros. Era um animal que simbolizava, talvez para alguns de lá, se isso é verdade ou não, eu não sei, mas o que eu ouvi lá, a gente ouve muita história lá, simbolizava que aquele animal era um animal que trazia prosperidade. Então, na ideia deles, era assim: Arão, faz uma vaca, faz um animal, um bezerro, porque isso para nós é que vai trazer prosperidade. E você sabe da história, infelizmente, muitos naquele dia fatídico que Deus se manifestou, que Moisés desceu e Josué encontrou Moisés no meio do caminho, e eles ouviram aquele som de festa e tal, e Josué falou: o povo deve estar feliz, né? Moisés falou: não, o povo está perdido. Povo é povo, em qualquer lugar do mundo, o povo está perdido. O povo, 40 dias depois que não falou com Deus, o povo se entregou à bebedeira, à prostituição, imoralidade sexual, estão ali, e você sabe, Moisés chegou e, enfim, vários morreram naquele dia. Porque na cabeça de muita gente, Deus, ele é um objeto, ou ele é um pequeno ser, que quando eu preciso de alguma coisa, eu falo com esse objeto, com esse Deus. Agora, quando eu não preciso, eu deixo ele lá no canto. Ponto. Para muita gente, Deus é isso. E se você checar a história do povo de Deus ao longo desses séculos que estão registrados na Bíblia, você vai encontrar N histórias, como eu já falei aqui, de rei que fez o que Deus aprovava e de rei que fez o que Deus reprovava fazer.
Você vai ver a época em que o povo buscava Deus e época que o povo se esquecia de Deus. É uma tônica isso na Bíblia, está registrado. Por exemplo, se você olhar e ler o livro de Jeremias, você vai encontrar no livro de Jeremias, Deus o chamando, como foi falado aqui há um tempo atrás, jovem ainda, e o capacitando para ele ir profetizar contra o povo. Por quê? Ora, porque o povo estava longe, o povo estava perdido, o povo não sabia mais quem era Deus. E quando isso acontece, o povo se perde, as pessoas se perdem. Haja visto que Jesus falou, antes não ter conhecido o Evangelho, como alguns escritores da Bíblia citaram isso, e Jesus falou, citando o exemplo do demônio, o demônio sai de uma pessoa, a pessoa é liberta, ela conhece o Evangelho, a pessoa é liberta, e esse demônio sai, ele procura lugares áridos, não encontra, e ele volta e traz mais 7 demônios. A palavra de Deus também nos diz que a condição daquele que conhece Jesus e o abandona é pior do que antes, era até melhor que ele não tivesse conhecido. Dia desses, como eu falei aqui semana passada, eu comentei isso com um jovem que estava trabalhando aqui. Eu fui criado na igreja. Falei, pois é, você sabe que a situação de quem abandona a fé é muito pior de quem não conhece Jesus. Eu sei. Falei, então, se você sabe, por que você está perdido então? O profeta Jeremias, ele foi levantado justamente para falar. E eu quero ler um texto com vocês, você que trouxe a sua Bíblia, o livro de Jeremias, capítulo 2. Glória a Deus. O profeta Jeremias foi levantado por Deus para profetizar para o povo da sua época. Jeremias capítulo 2, versículo 1. Ele escreve, ou ele relata, a palavra do Senhor veio a mim. Achamos aí, amém? Vamos lá, versículo 2: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro, Deus falando através do profeta, eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Versículo 3: Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Versículo 4: ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. 5: assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Versículo 6: eles não perguntaram, onde está o Senhor, que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Versículo 7: eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Versículo 8: os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Versículo 9: por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Versículo 10: atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Versículo 11: alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses,
mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Versículo 12: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. 13: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. 14: agora Israel, meu povo, é escravo, escravo de nascimento. Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e a deixaram desabitadas. 16: até mesmo os homens de Mênfis ou de Táfnis reparam o seu crânio. Versículo 17: não foi você o mesmo, ou não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus. 18: agora, por que você vai ao Egito beber águas do Nilo? E por que você vai à Síria beber água do Eufrates? 19: o seu crime a castigará, e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim. Até aí diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Deus repreende o povo. E é interessante que, olha que coisa, gente, que loucura a gente está vivendo hoje. E isso a Bíblia diz que aconteceria. As pessoas estão querendo encontrar na igreja uma palavra que fale aquilo que lhe agrade, que ela quer ouvir. Então, por isso, quando o pregador fala de prosperidade, enfim, de bênção, falou de bênção, a pessoa, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Falou Deus através do pregador dizendo o seguinte: ei, vocês precisam tomar cuidado, que vocês estão se distanciando de mim, vocês estão enfraquecendo espiritualmente, vocês estão deixando de orar. Porque essa é uma máxima na vida do ser humano, irmãos. Quando a coisa melhora, quando o trabalho começa a melhorar, a vir mais dinheiro, a tendência das pessoas é deixar de adorar a Deus, de falar com Deus, de orar, de ler a sua palavra. E nós precisamos orar e ler a palavra de Deus todo dia, todo dia. Escuta o que eu estou te falando. Já falei aqui, tem estudos americanos, de uma empresa americana que entrevistou e conversou com 40 mil pessoas, e dessas 40 mil pessoas, aquelas que estavam lendo a Bíblia todos os dias, tinham um relacionamento conjugal melhor, um trabalho melhor, dormia melhor, vivia melhor, só pelo fato de ler a Bíblia todo dia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu começo a ler e tal. Irmão, peça ao Senhor: Pai, fala comigo, me revela, me mostra. E aquele povo, na época de Jeremias, o povo queria saber mais de Deus. Aqui diz o texto que eles começaram a cavar suas próprias cisternas. Era Deus que mandava chuva, era Deus que mandava através da chuva água. Era Deus que dava a capacidade deles terem condições de criar cisternas. Quando eles deixaram de Deus e quiseram criar as suas próprias cisternas, tipo assim, do meu jeito, elas vazavam tudo. Está aqui no texto, isso está bem claro. E o povo abandonou ao Senhor. E aí Deus fala assim: pergunta para os seus antepassados se alguma vez eu os decepcionei, se alguma vez eu deixei de abençoá-los, se alguma vez eu deixei de prover alguma coisa para eles. Pergunta para os seus antepassados, pergunta para os seus pais. Então, por que vocês estão longe de mim? Repito aquilo que eu falei no começo: o diabo, ele é bom no enganação, e ele engana as pessoas para que as pessoas abandonem a Deus, ou se não abandona, substitui por outro Deus. E é interessante esse assunto, irmãos, porque no Brasil aqui tem uma peculiaridade. Aqui no Brasil, o cara troca de mulher, de carro, de religião, mas de time de futebol ele não troca. É inacreditável. Troca de religião, mas não troca de time.
É interessante como isso mexe com o coração do brasileiro. E se nós pararmos para pensar, tem muita coisa hoje no mundo que quer tomar o lugar de Deus na nossa vida. Irmãos, Jesus deu a dica: busque, ame ao Senhor o teu Deus em primeiro lugar. Aquelas outras necessidades nossas, comer, beber, vestir, Deus nunca vai deixar isso faltar nas nossas vidas. O problema é que as pessoas, o mundo hoje, ele é tão capitalista que as pessoas querem saber de dinheiro, e ter mais dinheiro, e viver mais dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. Até, infelizmente, eu falo isso com tristeza, até igrejas hoje viraram um grande negócio. Tem igrejas aí, eu vi hoje na internet, uma igreja num determinado estado aqui do Brasil, que o líder estava envolvido com pirâmides, deu um golpe de 4,5 milhões e várias pessoas. Em 2021 foi preso e tal, mas ainda assim a mulher dele assumiu a igreja, e agora estão atrás da mulher, porque tem 300, 400 mil reais bloqueados, e eles estão tentando recuperar esse dinheiro e tal. Ou seja, um escândalo. Um escândalo. Tipo assim, Deus fica lá que a gente fica aqui. Aliás, se você ler a Bíblia, a última igreja lá das 7 igrejas da Ásia, que Jesus fala com ela no livro de Apocalipse, a última igreja está bem claro assim, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Ou seja, a igreja somos nós. Jesus está do lado de fora, batendo na porta, e se você abrir, ele entra. Porque para muita gente, Jesus está do lado de fora. Tipo assim, as pessoas não precisam mais de Deus, não precisam mais se submeter à sua unção. Não, hoje em dia é fácil enganar o povo, é fácil mentir. Contratam pessoas para se fingir de mancas, de aleijadas, de pessoas que têm problemas aqui e ali. Aí a pessoa vai lá, levanta a mão, conta a benção, e todo mundo bate palma e tal, e o povo vai atrás disso, o povo fica fascinado com isso, e na maioria das vezes não é nem Deus que está fazendo. Porque para essas igrejas, muita gente, Deus me perdoe, não estou aqui para julgar ninguém, mas para muitos desses pregadores, Deus é só um detalhe, Jesus é só um detalhe. E hoje a gente está vivendo isso nesse mundo, e irmãos, olha, a tendência é piorar, porque Jesus disse que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, a injustiça, muita gente ia esfriar, o amor de muita gente ia esfriar. E infelizmente esse povo na época de Jeremias, tudo que eles quiseram fazer por conta própria não funcionou, não deu. E as pessoas esquecem-se de que Deus é Deus. Isaías certa vez, capítulo 55, versículo 6, ele disse assim: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Deus está aqui hoje. Deus está aqui hoje. Se você crer, se você tiver comunhão com Ele, Ele está lá no teu trabalho, Ele está lá na tua casa. Versículo 7, Isaías disse assim: que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Irmãos, 3 questões aqui rapidamente para tratarmos nessa manhã. Primeiro, sem Deus, o homem tem vida física apenas. Sem Deus, a pessoa vive só nesse plano, como dizem por aí. Deus advertiu Adão e Eva para eles não comerem do fruto, porque no dia que eles comessem eles morreriam. E quando eles comeram, eles não morreram, eles viveram fisicamente. Espiritualmente eles morreram, porque se você ler o texto, eles tinham uma vida espiritual, e nessa vida espiritual Deus vinha todo final de tarde e conversava com Adão. Ou seja, ele via Deus, ele tinha relacionamento. E o diabo, com o seu engano, conseguiu quebrar esse relacionamento.
Por isso que muita gente hoje, infelizmente, tem uma vida física apenas. Aquele caso que Jesus falou, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta tanta fama? Do que adianta tanto dinheiro se a pessoa não quer saber de Deus? Ora, ela vive uma vida física. Quando morrer, para onde ela for, né? Para a presença de Deus, provavelmente não. Segundo, sem Deus o homem não encontra a realização verdadeira. Eu já citei aqui outras vezes e repito: dentro da nossa vida, dentro do nosso ser, tem um espaço, perto talvez do coração, vou falar na mente, né? A pessoa usa o coração porque é aqui que as pessoas falam, né, do coração. O coração, irmão, esse coração aqui, ele só serve para pulsar sangue para todo o organismo, tá? O coração que Jesus fala é esse aqui. Então existe um lugar aqui dentro de nós, feitinho, certinho, Deus encaixa nesse lugar. É um lugar assim que sem Deus a pessoa se perde, a pessoa deixa de amar, a pessoa deixa de perdoar, a pessoa deixa de viver uma vida feliz, simples, normal, comum. Ela não tem realização. Ela, por mais que ela lute, por mais que ela tenha uma alegria momentânea, e Deus não quer que a gente viva uma alegria momentânea. Deus quer que a gente viva uma alegria plena. Ah, pastor, mas é possível isso? Olha, com certeza no céu sim, mas aqui a gente pode ser um pouco mais feliz. Sim ou não? Sim. E por que a gente não é? Porque a gente começa a olhar para os problemas, para as dificuldades, para as lutas, vai perdendo a paz e vai se afastando de Deus. Irmão, toma cuidado. Thomas Merton, um grande escritor do século XX, ele observou que o homem não tem paz com os outros homens, porque ele não está em paz consigo mesmo. Ele não tem paz consigo, porque ele não tem a paz que vem de Deus para o seu coração. Sem Deus, o destino do homem é a morte. Ele vai acabar morrendo. Então, o que eu aprendo nessa manhã, irmãos? Com esse tema, sem Deus não dá. Quero te dar um texto para você pensar sobre ele. Se você puder, vamos ler juntos Êxodo capítulo 33. Glória a Deus. Êxodo capítulo 33. Ah, se todo ser humano pensasse como Moisés, todo cristão pensasse como Moisés. Êxodo 33, 1. O texto diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra, ou para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. 2. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os canadeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 3: vão para a terra onde manam leite e mel. Só que Deus diz assim: mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Versículo 4: quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso, versículo 5, porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. 6, por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. 7, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. 8, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Versículo 9, assim que Moisés entrava,
A coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Versículo 10: quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. 11: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Olha que relacionamento glorioso. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. 12: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. 13: se me vês com agrado, Moisés falando com Deus, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Versículo 14: o Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. 15: então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Se não fores conosco, não nos envie. 16: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? 17: último, o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Só até aí. Moisés sabia, irmãos, que sem Deus não dava para ir. Sem Deus era jogo perdido. Ele disse: se eu me agrado do Senhor, se o Senhor se agrada de mim, me revela, mas olha, se o Senhor não for, é melhor a gente nem ir. Se todo cristão tivesse esse entendimento, se todo cristão lesse a Bíblia, porque Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse: eu estarei com vocês todos os domingos até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês? Jesus está conosco todo dia, toda hora. E a gente deixa de falar, de se relacionar mais profundamente com Ele, de esperar pelo Senhor, como disse Davi: espere pelo Senhor e Ele te dará a vitória. Ou como escreveu Salomão: espere pelo Senhor e Ele te dará também a vitória, ou a vitória virá até você. A gente deixa de ser abençoado, a gente deixa de viver momentos mais felizes, a gente deixa de se relacionar melhor com as pessoas, porque a gente quer começar a viver uma vida assim: eu não preciso de Deus, eu não preciso falar com Ele toda hora. E meus irmãos, toda hora Deus está conosco. É que Deus não se frustra, porque Ele é Deus. Mas a pior coisa do mundo é você estar num grupo de pessoas e você fala com 1, 2, 3, 4, a quinta pessoa você nem dá bola. Imagina como essa pessoa se sente. O cara se relaciona com esse aí, só que eu não fala nada, ele... Imagina. É que Deus não se sente assim. Ao contrário, Deus está sentado num trono de glória, anjos, arcanjos, querubins, serafins ao lado dele, cantando e gritando: glória seja dada ao Senhor, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus não precisa da nossa adoração. Mas quando Deus encontra um coração que depende dele, que entende: poxa, sem Deus não dá para viver. Eu preciso ter noção do que realmente Deus quer, e a palavra dele nos revela. Infelizmente, quando você fala hoje nas igrejas como antigamente, e eu falei domingo passado aqui, eu falei na boa até, eu não estou aqui para acusar ninguém e nem ser contra ninguém, eu estou aqui para pregar a palavra. E a NVI, essa palavra aqui, essa Bíblia, por exemplo, quando fala de
de tatuagem, a Bíblia, a NVI trouxe essa tradução: não faça tatuagem em seu corpo. Antigamente, na versão João Ferreira de Almeida, não faça marcas no seu corpo. A NVI trouxe de uma forma diferente. Eles estudaram, eu já falei aqui, quem traduziu isso aqui para a nova versão internacional foram vários teólogos do mundo que se reuniram e passaram um ano, quase 2 anos, traduzindo tudo, acho que mais de 2 anos, para trazer uma palavra que pudesse falar aos nossos corações. Por exemplo, nós que somos brasileiros, e o português do Brasil é diferente do português de Portugal. E hoje, quando você fala de tatuagem, você fala: não, Deus só quer o coração. Aí você faz uma aqui, aí amanhã você faz outra ali, aí amanhã você faz outra atrás, aí amanhã você faz outra aqui, aí outra você faz aqui, aí faz que nem um tonto que fez o negócio do Corinthians aqui, campeão 2012, no braço, né? O outro faz nas costas, o outro faz na perna, no tornozelo, no joelho, aí vai indo, faz na cara inteira, coloca piercing, coloca cor, fica aquele monstro, né? Vai se distanciando de Deus. Tipo, eu não preciso de Deus, eu posso ser o que eu quiser. E realmente você pode ser quem você quiser, mas você pode ser uma pessoa muito melhor se Deus estiver na tua vida todo dia. Quero terminar aqui lendo um texto de Eclesiastes com os irmãos. Peço que você fique em pé. Eclesiastes capítulo 2. Aleluia. Eclesiastes capítulo 2, uma escrita de Salomão. Você sabe, Salomão foi o cara mais sábio que já existiu em sua época, rico, poderoso, rei, um dos melhores reis durante um tempo que Israel teve. Só que com o passar do tempo de rei, ele se tornou um rei tardado. Por quê? Porque no final de sua vida ele botou os pés pelas mãos. De tanta cultura, de tanto conhecimento, de tanta sabedoria, de tanta riqueza, chegou um momento que ele pensou assim: acho que eu não preciso mais de Deus. E quando ele começou a achar que ele não precisava mais de Deus, ele estava mais velho, frustrado, tal, ele escreve esse texto aqui, que serve para a gente meditar. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Ele escreveu assim: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. 2, concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Pensa naqueles velho gagá que está decepcionado, triste na vida. É esse aqui, Salomão. Versículo 2, concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. 3, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Versículo 4, lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim. 5, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. 6, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. 7, comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Versículo 8, ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de rei e de províncias. Servi-me de cantores e de cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. No versículo 9, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Versículo 11, contudo, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Versículo 12, então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito?
13, percebi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. 14, o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí eu fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Versículo 16, nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros ambos serão enriquecidos, como pode o sábio morrer como o tolo morre? Versículo 17, por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento. 18, desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. 19, e quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Versículo 20, cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo, é uma grande injustiça. 22, que proveito tem um homem de todo esforço, de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? 23, durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. 24, para o homem que não existe, ou para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, é aqui que eu quero chegar, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Só até aí. O que Salomão quis dizer aqui? Irmão, Salomão, para você ter uma ideia aqui, vou sintetizar rapidamente. Salomão, ele chegou num ponto na vida dele, depois de mais velho, sábio, rico, que a gente conhece a história boa do lado da vida de Salomão. Era um cara sábio, tomou decisões sábias quando era jovem, servia a Deus, seguia a Deus, era fiel como seu pai Davi. Beleza, essa história todo mundo conhece, todo mundo fala, pô, Salomão, grande sábio. Só que Salomão, chegou um tempo da vida dele, que ele começou a se achar melhor, senhor de si. E por ser senhor de si, ele começou a perder aquela essência que Deus havia colocado no coração dele. Por exemplo, Salomão, ele começou a aumentar impostos para o povo, o seu povo. Começou a aumentar impostos e colocar mais impostos e impostos. O jugo, segundo a versão Ferreira de Almeida, o jugo que Salomão impôs foi muito grande. Aquelas construções que ele fez do templo e tal, aquilo ali custou muito suor, custou muito dinheiro e custou também muito imposto, muita obrigação. Era assim que ele colocava, as pessoas eram meio que obrigadas a trabalhar. No começo as pessoas faziam porque era para Deus, depois elas eram obrigadas. E isso foi gerando um descontentamento no coração do povo. Você imagina, você tem um rei, e esse rei é um cara que tem uma ligação com Deus, tem uma sabedoria maravilhosa dada por Deus, só que de repente esse cara começa a botar os pés pelas mãos. Aí em vez de 2, 3, 4, 5 mulheres, ele tem 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Para quê? Para se divertir, se deleitar. Aí ele começa a mostrar a sua riqueza, tipo, olha como eu sou rico. Vem alguém lhe visitar, uma rainha, ele mostra a sua riqueza, e ela fala, poxa, você realmente é rico, realmente Deus está contigo. Mas na verdade ali, ele já estava se perdendo. Se você ler a história da vida, da família de Salomão, o filho dele que assumiu depois que ele morreu, esse filho, ele triplicou os impostos para o povo, e ele perdeu o povo. O que eu estou querendo te mostrar com isso?
Salomão chegou num ponto da vida dele que falou assim, ó, sem Deus, com Deus estava bom, mas agora eu não preciso mais de Deus, agora eu sou muito sábio, agora eu faço o que eu quero, eu tenho domínio sobre tudo. E foi aí que ele se perdeu. Ele disse aqui que ele correu, trabalhou, é legal trabalhar, correr. E as coisas que têm mais valor na vida? O que tem mais valor para você, dinheiro ou a sua família? As pessoas trabalham que nem uns loucos hoje para ganhar dinheiro, para comprar um carro zero, para comprar uma mansão, para viajar. E a família? E os momentos com o seu filho, sua filha? E o bate-papo? E o cuidado que você como pai, a responsabilidade como pai, como mãe, que você e eu temos de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Quer dizer, estamos perdendo essa essência de Deus, porque Deus é família. Foi Deus que instituiu a família. E às vezes a gente perde essa essência por causa das coisas. Isso vai tomando lugar no nosso coração e a gente vai se esquecendo de Deus. Deus fica de lado, Deus fica de lado. Mas você não vai adorar Deus? Não, eu vou na semana que vem, mas não, depois eu vou. Deus sabe que eu adoro em qualquer lugar. Será? Irmãos, coloca uma coisa no teu coração: sem Deus não dá para viver nessa terra. E se você viver sem Deus nessa terra, vai ser só de sofrimento e de tristeza, que a maioria esmagadora das pessoas estão vivendo hoje, sofrimento e tristeza. Por quê? Porque elas não têm Deus no seu coração. Deus é fonte de vida, é Ele que dá a vida. Deus falou para Jeremias, fala para o povo, vocês estão aí querendo armazenar água, eu sou a água da vida, eu que dou a água para vocês, eu que dou vida para vocês, e vocês estão preocupados. Deus é a fonte do amor, Deus é amor. A palavra de Deus diz que Ele é a fonte de alegria, fonte de paz. Deus é a fonte de riqueza. E é isso que eu falo, já falei aqui várias vezes na igreja. As pessoas falam assim, mas se eu der o dízimo, se eu der a oferta, que vai faltar, que tal. Porque você não conhece Deus. Você acha que Deus está preocupado com o teu dízimo, com a tua oferta? Você acha mesmo que Deus está preocupado? Você acha que Deus precisa? Alguém que é dono da prata e do ouro precisa do teu dinheiro? É lógico que não. Então por que a gente doa? Porque a gente abençoa a sua obra. E quanto mais a gente abençoa, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Deus faz transbordar. Mas as pessoas não entendem assim, que elas ficam com medo. Se eu der o meu dinheiro, não, o dinheiro não é seu, o dinheiro pertence a Deus. Ele tem misericórdia e deixa você curtir ainda com 90% que você ganha e do que eu ganho. Mas eu sou obrigado. Não! Essa é a grande jogada. Você não é obrigado a nada. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas Deus vai acrescentando, Deus vai abençoando. Põe uma coisa no teu coração, meu irmão, minha irmã: sem Deus não dá para viver. Aproveite hoje, volte-se para Deus, converse com Deus, chame Deus para perto ou se aproxime dEle. Porque Deus sempre está disponível. Deus ama a mim, Deus ama a você. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. O que eu preciso fazer? Só resolve a tua vida. Resolve a tua vida. Você não é batizado, se batize. Você não recebeu Jesus, receba Jesus. Regularize a tua vida. Tem um casal aqui na igreja que está ansioso, esperando. Chegaram aqui vivendo dificuldades e tal, nem casado eram no papel. A gente comentou com eles, a gente está ajudando. Até o começo do ano agora vão se casar no cartório. Estão todos felizes, porque sabe que se fechar essa brecha, aproximando-se de Deus, a bênção de Deus vem, flui. E eu estou falando de uma situação, existem outras tantas, que nós podemos apenas decidir. Decidir o quê? Como Moisés: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não tem nem como eu ir para frente. Eu nem quero seguir. Eu só vou mesmo porque eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que o Senhor está comigo. Essa igreja aqui, durante 27 anos, vamos completar 28, só existe porque Deus está nesse lugar, irmãos. Eu não tenho essa eloquência toda, esse poder todo de manipular, de fazer, de falar. Eu não, longe disso, eu prego a palavra apenas.
mas Deus sustenta, Deus abençoa, Deus manda pessoas, Deus cura, Deus liberta. Por quê? Porque nesta igreja aqui Deus está em primeiro lugar. Eu quero te convocar, te encorajar a orar nesse instante, falar com Deus e dizer: Senhor, eu entendi. Às vezes eu me afasto de Ti, às vezes eu me esqueço de Ti, mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero ficar firme na Tua presença, eu quero falar com o Senhor todo dia. Eu quero ler a Tua palavra. Senhor, me capacita para ler a Tua palavra, para entender a Tua palavra. Se você quiser, Deus está aqui, fale com Ele. Feche os teus olhos, falemos com o Pai.